Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária em 13 de outubro de 2020. Agradeço às vereadoras e vereadores presentes, a quem nos acompanha pelo site da Câmara, e que Deus nos dê sabedoria. Convido o vereador Natal Artieri Fagnani para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos, companheiros vereadores, vereadora Márcia Santina, ao público que nos acompanha através do site da CIA. Como bem disse o presidente, que Deus nos dê sabedoria. E o texto bíblico hoje faz-nos refletir sobre a sabedoria. Está em Provérbios 3, de 13 a 26. Benefícios da sabedoria. Feliz do homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência, porque mais vale este lucro que o da prata, e o fruto que se obtém é melhor que o fino ouro. Ela é mais preciosa que as pérolas, joia alguma a pode igualar. Na mão direita, ela sustenta uma longa vida, na esquerda, riqueza e glória. Seus caminhos estão semeados de delícias, suas veredas são pacíficas. É uma árvore de vida para aqueles que lançarem mão dela. Quem a ela se apega é um homem feliz. Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra, foi com inteligência que ele formou os céus. Foi pela ciência que se fendaram os abismos. Por ela, as nuvens destilam orvalho. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão, não as percas de vista. Elas serão a vida da tua alma e um adorno para o teu pescoço. Então caminharás com segurança, sem que o teu pé tropece. Se deitares, não terás medo. Uma vez deitado, o teu sono será doce. Não terás a recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança e preservará o teu pé de toda cilada. Palavra do Senhor. Muito obrigado, vereador Natal, pela leitura bíblica. Faremos neste momento o sorteio dos oradores do expediente explicação pessoal. Definido o sorteio. Passaremos agora, então, à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovada a ata. Solicito a vereadora Santina Buzo, primeira secretária, que faça a leitura do expediente, ofícios do Executivo, correspondências, projetos de lei e requerimentos. Bom dia a todos. Ofício 179/2020 é endereçado ao vereador Zezão, com respeito ao requerimento 474, onde ele pede quantas cestas básicas foram adquiridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social no corrente ano, informar a origem dos recursos utilizados para aquisição próprios provenientes do governo federal ou do governo estadual,
informar o valor unitário de todas as cestas básicas adquiridas a licitantes e vencedoras, informar quantas cestas básicas foram entregues e o número de famílias atendidas. Eu queria ver com o vereador Zezão, certo? Estou passando as suas mãos, que a resposta é bastante extensa. E o ofício 443/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, resposta ao vereador João Alexandre. Pelo exposto, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, considerando a deliberação 34/13 de março de 2017 e portaria 1238 de 19 de julho de 2017, que habilita o Sistema Integrado de Saúde do Norte do Paraná, Cisnor, em Campo Mourão, Paraná, como unidade de assistência em alta complexidade cardiovascular, vindo este expor a rede de atenção à saúde na alta complexidade em cardiologia. Em reunião da comissão intergestores regional, foi apresentado a todos os gestores presentes que o município da 13ª Regional de Saúde teriam 2 referências para atendimentos em cardiovasculares, sendo o prestador supracitado e o Hospital Norte Paranaense, ONPAR, em Arapongas. Informo ainda que somente os atendimentos regulados pela Central de Urgência SAMU estão referenciados para o Cisnor em Campo Mourão. Todos os nossos atendimentos cardiovasculares eletivos estão sendo referenciados em Arapongas. Ofício 267/2020, endereçado ao presidente Silvio Fernandes, em atenção ao requerimento 430/2020, assinado pelo muito digno vereador João Alexandre, com o objetivo de dar uma resposta adequada ao requerido, solicito maiores esclarecimentos quanto à primeira pergunta no tocante a qual o dia de sábado a que se refere, devendo especificar dia, mês e ano. Solicito também esclarecimento quanto à terceira pergunta, pois é necessário interpretar se o senhor vereador gostaria de saber sobre a rotina de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Serviços Públicos, ou se ele gostaria de saber se os servidores são dignos de receber hora extra. Assim, solicito esclarecimentos para melhor elaboração da resposta, visto que, diferentes outros requerimentos, esse não veio com justificativo que auxilia na compreensão dos requerimentos. Assinado Claudemir Romero Banjorno. Ofício 1193, veio da Polícia Militar, do Gabinete do Comandante-Geral. Sirvo-me do presente para agradecer a Vossa Excelência e aos demais integrantes da Câmara Municipal de Cianorte pelas saudações e votos dispensados a esta instituição policial militar por ocasião das comemorações do aniversário dos 166 anos da Polícia Militar. Veio da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ofício 263/2020. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 372/2020, assinado pelo vereador Vitor Hugo Davanço, quanto ao asfaltamento da estrada Imbarié. Informo que se encontra tramitando o procedimento licitatório na modalidade tomada de preço 12/2020, com o objetivo da contratação da empresa, podendo o mesmo ser consultado no portal da transparência
deste Poder Executivo, tendo nele todas as informações quanto ao projeto e o prazo para execução. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno. Ofício 56/2020, em atenção ao requerimento do vereador Zezão, vimos por meio deste informar que as árvores na Praça Rui Barbosa, secas, já foram analisadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e estão aprovadas para o corte, assim aguardando a execução do serviço. Informamos também que já foram realizados o plantio de novas árvores no local, assinado pelo secretário municipal de Meio Ambiente. Ofício 57/2020, em atenção ao requerimento do vereador Vitor Hugo, vimos por meio desse informar que sugerimos o encaminhamento do requerimento à Secretaria de Assistência Social. A mesma é a responsável pela gestão e orientação da Associação dos Agentes Ambientais de Reciclagem, assinada pelo secretário municipal de Meio Ambiente. Ofício 270/2020, ao presidente, encaminhamos a apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei 44/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Informamos que o crédito no valor de R$ 1.500.000 destinados ao reforço de dotação da Secretaria Municipal de Educação para pagamento de pessoal em cargos sociais, tem como suporte financeiro os recursos oriundos da transferência do governo federal, conforme medida provisória 938/2020, que dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno, prefeito. Eu estou com gripe, mas nada a ver, tá, gente? É resfriado mesmo. Não tem nada a ver com... Aham. Projeto de Lei 42/2020-A altera o dispositivo da Lei Municipal 2.696, de 21 de julho de 2006, e dá outras providências. O artigo 1º do inciso 6º do artigo 1º da Lei Municipal 2.696, de 21 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: doar projetos de engenharia e demais benefícios necessários, objetivando a implantação, ampliação e regularização das indústrias. É do vereador Dadá. O projeto de lei 2020-B. Esse aqui é um projeto meu, é aquele projeto que deu nome à marginal, ao seu Jaime, pai da Bia. Ele ficou com erro de redação. Então, nós estamos corrigindo, tá? Que fica denominada Jaime da Silva, via marginal, rodovia 82, lateral esquerda, sentido Cianorte, Terra Boa. Assinado por mim. Tem do presidente, é o projeto de lei 42/2020, que fica denominado Idenir Tomás Torre, atual travessa A, compreendida no Largo da Liberdade da Rua Luiz Marques Pisa, no residencial Recanto Verde, na cidade de Cianorte, do presidente. Requerimento 485/2020, do vereador João Alexandre, que está solicitando do Executivo a seguinte informação: qual a atual situação do projeto para instalação de ar-condicionado nas salas de aula das escolas públicas municipais,
Quais escolas estão prontas com parte elétrica adequada para receber esses aparelhos? Requerimento 488/2020 do vereador Zezão, que está solicitando do Executivo a seguinte informação. Existem estudos ou área disponível para a construção de um complexo esportivo que atenda o Jardim Atlântico, Residencial Ilha do Mel e Parque das Nações? Requerimento 489/2020 do vereador João Alexandre, que está solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que informe os valores do ICMS ecológico arrecadados no atual exercício, assim como os investimentos realizados pelo município para a contenção de erosão no Parque Manduí. Requerimento 490/2020, também do vereador João Alexandre, que está, após ouvido plenário, registro em ata de votos de parabéns à Paróquia Sagrada Família pela organização da festa paroquial da Costelada em sistema drive-thru, realizada no último domingo 11, em prol da reforma da Igreja Matriz. O requerimento 491/2020, do João Alexandre, que está, após ouvido plenário, registro de voto de parabéns ao pastor Roque Lourenço e digníssima esposa Lucinda, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelos 50 anos de casados, comemorados no último sábado. Requerimento 486/2020, a Câmara de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voto pesar pelo falecimento do senhor Claudomiro Stable, ocorrido no dia 4 de outubro de 2020. Transmita-se o teor desta família enlutada. Vereadora Santina Buzo, assinado por todos os vereadores. A Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voto de pesar pelo falecimento da senhora Cleusa Reginaldo Aniceto, ocorrido em 4 de outubro de 2020. Transmita-se o teor desta família enlutada. Vereadora Santina Buzo, assinada pelos demais. Os vereadores que subscrevem, atendendo preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, nos termos do artigo 186 do Regimento Interno, redução do interstício regimental para que sejam apreciados também, redação final, na sessão ordinária desta data, o projeto de lei complementar 26/2020-A e os projetos de lei 35/2020-H, 37/2020, 37/2020-A e 43/2020. É só, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Santina Buzo. Solicito agora a vereadora Márcia Pereira, vice-presidente, que faça a leitura das indicações. Bom dia. Vamos à leitura das indicações. Indicação 386/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora, essa que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo providências no sentido de dar continuidade à pista de caminhada Jorge Luiz Miguel Caetano, às margens da rodovia Vereador José da Silva, executando-a até as propriedades da família Comer. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2020, Márcia Pereira, vereadora, vice-presidente. Indicação 405 de 2020. Senhor presidente, Natal Artieri Fagnani, vereadores que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Diretoria de Trânsitos estudos da possibilidade da execução de um redutor de velocidade, quebra-mola, na rua Araucária, nas proximidades do número 284. Sala das Sessões, 8 de outubro de 2020, Natal Artieri Fagnani, vereador.
Indicação 407 de 2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador ex que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Diretoria de Trânsito estudos da possibilidade para implantação de meios de controle de velocidade, faixa elevada ou lombada eletrônica na Avenida Lagoas, nas proximidades da Escola Municipal Maria Montessori, na Zona 3. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2020, José Aparecido da Silva, vereador, segundo secretário. Indicação 409 de 2020. Senhor presidente, Adeus Carlos Ignacio da Costa, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, reiterando sugestões anteriores à Diretoria de Trânsito para execução de redutor de velocidade de quebra-mola na Rua Salgado Filho, na altura do número 126. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2020, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado, vereadora Márcia, pela leitura das indicações. Passaremos agora, então, aos oradores do expediente. Solicito a primeira secretária que faça a chamada pela ordem do sorteio. Vereador João Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos acompanham, só gostaria de fazer aqui um reforço de mensagem. No dia 31 de agosto, nós havíamos encaminhado, senhor presidente, até o Poder Executivo, um requerimento solicitando quais foram as ordens de serviço realizadas no sábado, dia 29. Isso foi no dia 31 de agosto. O questionamento foi feito numa segunda-feira. Quais foram as ordens de serviço realizadas no sábado, dia 29, de entrega de caminhões de terra? E a resposta a esse item muito me surpreende, porque o prefeito ele solicita esclarecimento quanto à data que nós solicitávamos. Eu imagino que seja sábado, dia 29 de 2002, 2010, 2001, alguma coisa assim. Mas para quem não quer responder, meia resposta já basta. Vamos encaminhar um outro requerimento, desta vez dizendo que é sábado, dia 29 de agosto, do decorrente ano, do período das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Se precisar, a gente tem a placa dos caminhões, as empresas que estavam fazendo o transporte, algumas da prefeitura, alguns caminhões da prefeitura, outros pedreira, se não me falha a memória. Nós temos isso, temos também os referidos locais onde esses caminhões de terra estavam entregando. Eu imaginei que uma pergunta tão simples, com um sistema tão avançado, que há 16 anos vem sendo desenvolvido pela atual administração, pudesse apurar com um Ctrl+C ou Ctrl+V quais foram os protocolos pedindo o serviço para esse sábado. Provavelmente, pela agilidade dessa administração, que é muito séria, que demorou mais de 40 dias para responder uma pergunta simples, provavelmente essa resposta só virá após as eleições. Mas para mim não tem problema. Antes ou após as eleições, se foi legal, joia. Se foi ilegal, improbidade. E aí as pessoas terão que responder judicialmente, caso isso se confirme. Era isso, presidente. Obrigado. Seria eu também dispenso. Vereador Vitor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha, bom dia. Quero falar aqui sobre um requerimento que eu havia feito, requerimento de número 372. Ele solicitava informações sobre a estrada em Barié, lá em São Lourenço, no distrito de São Lourenço. Inclusive, estive lá hoje pela manhã também. Passei mais uma vez pela estrada. E a indignação do vereador João também é a minha, que nesse período eleitoral acaba acontecendo muita coisa, né? E lá surgiu uma conversa de que essa estrada seria asfaltada já nesse ano, já iniciariam as obras, já estava tudo planejado, tudo programado. Eu solicitei informações quanto ao processo licitatório, se existia de fato um processo licitatório, qual o número do contrato, essas informações básicas de toda a obra pública para acontecer. Não podemos iniciar uma obra sem ter uma licitação. E chegou agora a resposta, os questionamentos já fazem alguns dias já que foram feitos também, foram em agosto também, vereador João. E chegou agora a resposta aqui, dia 9/10, então na semana passada, falando que
está tramitando o processo licitatório na modalidade de tomada de preços. O interessante, Natal, é que divulgou-se que já seria asfaltado já dentro dessa legislatura. Divulgou-se que já estavam fazendo já a obra. Quando foi solicitada, então, a informação do processo licitatório, qual o número dessa licitação, divulgaram lá no distrito que a obra não aconteceria mais porque eu travei a obra. Engraçado, né, vereador Dadá? Não existia um processo licitatório, divulgaram a informação de que aconteceria a obra, quando pediu a informação, falou que a obra não ia acontecer mais porque a gente travou a obra, foi embargada. E não é a realidade está aqui, a licitação ainda vai acontecer e está em tramitação na prefeitura. Mas a gente espera, e agora também eu gostaria de cobrar até o poder público, para que de fato a obra aconteça, para que de fato a obra possa beneficiar os moradores e também as empresas ali da região, que a gente sabe que tem as farinheiras que usam aquela estrada e que a população que mora na vila rural também utiliza muito a estrada em Barié. Então, a nossa solicitação aqui de que de fato o asfaltamento aconteça, beneficiando a população e de que não apenas um discurso para novamente tentar ganhar um pleito eleitoral. É isso, presidente. Obrigado. Vereador Dadá. Senhor presidente, os colegas vereadores, eu só gostaria de frisar que ontem eu tive a oportunidade de estar passando lá pelo bairro do Cassidori e já vi que o município já começou a executar as melhorias no que diz respeito do alargamento da via para o recap que será executado lá em breve, assim Deus nos permitir que aconteça o mais breve possível. Também tive a oportunidade de estar lá no distrito de São Lourenço no sábado e fiz algumas visitas e realmente percebi que existe já um avanço nas obras do asfaltamento, como a Vossa Excelência mesmo frisou. Nós, vereadores, cobramos, esperamos, na verdade, que as melhorias aconteçam o mais breve possível. A população nos cobra. E em relação aos processos licitatórios, enfim, tudo que se diz respeito aí, eu acredito que a prefeitura responde por isso. E, na verdade, para nós, o que nós buscamos é melhoria na população e na comunidade. Tá, presidente? Obrigado. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público aqui presente, aos que nos acompanham pelo site da Câmara, meu bom dia. Fiz um requerimento em 30 de setembro de 2020 a respeito das cestas básicas que foram distribuídas nesse decorrente ano. Está aqui, recebi a resposta agora, né? Voltei de analisar com o tempo, mas eu fico indignado aqui que foram adquiridas 2.700 cestas básicas de uma empresa de Maringá. Ao invés de fortalecer o comércio de Cianorte, né, se compra numa empresa de Maringá aqui, RAM Alimentos Eireli, né? Eu nunca vi falar, estou no ramo de gêneros alimentícios há 30 anos, né, trabalho por 30 anos, nunca vi falar dessa empresa, mas ganhou 2.700 cestas básicas. Então, eu fico indignado, ao invés de fortalecer o comércio cianortense, né, eles fazem ao contrário, eles perseguem, tá? Se não lê a cartilha deles, é perseguido. E contribui para 2.700 cestas básicas no comércio de Maringá. Então, ao invés de prestigiar o comércio cianortense, que já vem sofrendo aí por 8 anos, praticamente, sem apoio nenhum, sem uma vinculação do comércio cianortense, sem nada, eles perseguem os comerciantes cianortenses. Ai de um comerciante por um adesivo de um adversário concorrente deles. É perseguido, e agora prestigiam o comércio cianortense. Essa resposta me passaram não me satisfez, vou analisar ela com maior rigor, com maior critério, e vou falar novamente. Porque só no atacado foi 5.000 cestas básicas, né? E a resposta não me convenceu. Seria só isso, senhor presidente.
Vereador Natal. Vereadora Márcia. Vereador Dirceu. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não poderia me furtar de lembrar da data do Dia da Criança e de Nossa Senhora da Aparecida. Quero lembrar também que houve uma denúncia aqui do vereador João Alexandre, com relação a 13 toneladas de salgadinho. Essa casa lembra perfeitamente quando houve essa denúncia. Eu vou dar entrada a um requerimento solicitando à secretária de Ação Social que justifique a essa casa com relação a esses salgadinhos. Uma vez que nós tivemos aí um período da epidemia da Covid-19, não seria justo nós não termos conhecimento do que foi gasto até agora. Porque, segundo as informações, o salgadinho era para as reuniões que poderiam ocorrer nesse período. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos direito de saber, houve do prefeito na própria tribuna aí, que eu me lembro muito bem, está gravado, que havia um veículo da prefeitura, ou dois, que fazia entrega nas casas, como seria utilizado aí como um reforço na questão de almoço às crianças. Mas as informações não conferem. Então, é a razão que eu vou pedir exatamente essa informação, para que isso nós possamos ter na mão os documentos que eu espero que a Ação Social encaminhe o documento com toda a certeza que possa existir nesse documento. Então, é lamentável isso. Eu fico indignado de ver uma questão dessa. E nós temos aí também o período que pode-se dizer, que até entrei com um projeto, que já praticamente determinasse que as escolas começassem só a partir do ano que vem, e que no ano letivo de 2021 poderia haver, então, um reforço às crianças. Felizmente, não se definiu, não se decidiu, e continua esse mesmo impasse. Então, é isso que eu quero colocar nessa casa hoje, essa questão dos salgadinhos aí, que são 13 toneladas. Nós precisamos ver aonde anda esse dinheiro, aonde anda esse salgadinho, porque eu acho isso um absurdo, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Mendes. Está encerrada, presidente. Muito bem. Nós faremos agora, então, a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que verifique o quórum, maioria de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores à sessão. Com a presença de todos os vereadores, o plenário está apto para suas votações. Apreciação dos requerimentos. Requerimento 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 e 491/2020. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Agora passaremos à apreciação dos projetos de lei. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei complementar 20.026/2020-A, de autoria do vereador Dadá, que passa de ZR3 para ZCS4 a classificação da Rua Parecis, trecho compreendido entre a Rua Bandeirantes e Rua Mendes Sá. Necessário maioria absoluta de 6 votos. Em discussão, projeto de lei complementar 26/2020-A. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 37/2020, de autoria do Executivo. Não sei se os vereadores querem que leia na íntegra
que é a desafetação, né, dos bens da Caixa de Aposentadoria CAPSES, que já foi votada em primeiro turno e discutido. Só, não precisa não, é só para quem nos acompanha, como a vereadora Santina mesmo disse, é um projeto que desafeta os bens da CAPSES, são imóveis, para que a mesma possa aliená-los, né, vender e reforçar o caixa da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais. Em discussão, o projeto de lei 37/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 37/2020-A, de autoria do vereador João Alexandre, que concede denominação à via marginal que especifica e dá outras providências, fica denominada Eusébio Barella, a via marginal da rodovia PR 082, compreendida entre a Praça Rotary e a Faculdade FASEC, na cidade de Cianorte. Em discussão, o segundo turno do projeto de lei 37/2020-A. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 43/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo despender o valor de R$ 4.400 com pagamento de despesas com premiação de Festival de Violeiros em Cianorte em live, que se realizará no ano de 2020 em data a ser fixada em edital próprio. A premiação dos vencedores será atribuída nas modalidades dupla ou solo, conforme a seguinte proporção: primeiro lugar R$ 1.500, segundo lugar R$ 1.000, terceiro lugar R$ 800, quarto lugar R$ 600, quinto lugar R$ 500. Em discussão, o segundo turno do projeto de lei 43/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 31/2020, de autoria do Executivo Municipal. Institui o diploma Duque de Caxias de honra ao mérito e dá outras providências. Fica instituído o diploma Duque de Caxias de honra ao mérito aos atiradores destaque do ano do tiro de guerra 05011, os quais serão indicados pelo chefe de instrução do tiro de guerra nas seguintes categorias: primeiro colocado nas provas de tiro, melhor aptidão física; primeiro colocado no curso de formação de cabos, atirador destaque do ano, atirador com 100% de assiduidade durante o ano de instrução. A honraria será entregue anualmente pelo Poder Executivo com a participação do Poder Legislativo em sessão solene. Quero agradecer aos vereadores, às vereadoras que apoiaram esse projeto que veio do Executivo. Na verdade, é um pedido do Tenente Diniz, do tiro de guerra, vereador Vitor. O vereador Dadá também está por dentro dessa situação e foi preciso mudar aí o regimento interno, a lei orgânica do município, para que a gente pudesse fazer essa honraria. Isso só vem a incentivar os atiradores que lá ficam durante o ano lá, né, e se tornam cidadãos responsáveis, conscientes. Então, são homenagens a eles, aos melhores atiradores, né, durante o ano. Então, agradeço aos vereadores e às vereadoras pelo apoio ao projeto. Em discussão, o projeto de lei 31/2020. Vereador Vitor. Presidente, desculpa, só para complementar a vossa fala, é uma honraria importante até para valorizar os soldados atiradores que estão nesse ano servindo ao Exército e que, né, vão ser pelos próximos anos também essa honraria vai existir. Então, é uma forma de reconhecer
de prestigiar, ainda mais se a gente pensar que é uma idade de transição, que essa população está entrando no mercado de trabalho, né, os jovens estão entrando no mercado de trabalho, então acaba que valoriza ainda mais o empenho deles. E interessante que vai valorizar aqueles que são os destaques do ano, né, de instrução. Então, muito importante até para essa questão agora de entrada no mercado de trabalho, para que aquele que se empenhar mais, aquele que se dispor a fazer as ações corretamente, vai ter também um reconhecimento nessa Casa de Leis em uma sessão solene. Uma pena que a gente não vai participar no que vem das entregas, mas muito importante o projeto também. Ok. Vereador Dirceu. Senhor presidente, eu me somo aí com essa casa, que eu acho muito justa a homenagem. Primeiro que o tiro de guerra de Cianorte precisa ser muito mais valorizado do que é. E segundo, na hora da arrecadação de alimentos, é o tiro de guerra que participa. Na hora de arrecadação de roupa do inverno, é o tiro de guerra que é lembrado, reconhecido pelo seu trabalho. Então eu acho muito justo, eles merecem e terá toda a minha solidariedade, porque eu acho que essa é a forma de nós valorizarmos e reconhecermos os nossos soldados. Muito obrigado. Em tempo, haja visto que em 1978 eu servi o tiro de guerra aqui em Cianorte com muito orgulho e com muita satisfação. E que na época e até os dias de hoje é considerado o melhor tiro de guerra da 5ª Região Militar, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nada mais justo do que ele ser valorizado e reconhecido. Porque em 3 estados, né, na 5ª Região Militar, considerado por vários anos o melhor TG do sul do Brasil. É merecida. Realmente. Passaremos... Tem tempo ainda. Eu sei que é uma falha de todos nós, né? Mas nós devíamos ter convidado pelo menos os 2 responsáveis pelo nosso tiro de guerra que estivesse presente aqui hoje. Vamos Mas convidar não vai faltar oportunidade. Segundo turno. Tá ok. É bem lembrado. Okay. Passaremos então à votação do projeto de lei 31/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passaremos agora então ao horário da explicação pessoal. Vereador Dirceu. Vereadora Márcia. Vereador Zezão. Vereador Natal. Seria minha vez também, dispenso. Presidente Silvio. Dispenso. Vereador Vitor. Vereador Dadá. Vereador João. Presente. Senhor presidente, a mesa diretora, aos vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? A força da expressão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns encaminhamentos nesta minha fala. Primeiramente, parabenizando, e nós fizemos isso através do requerimento que foi aprovado nesta manhã, a Paróquia Sagrada Família, pela costelada realizada ontem. Foi muito organizado, o sistema drive-thru funcionou perfeitamente. Oi? Domingo, desculpa, no domingo. O feriado também nos tira um pouquinho a noção do tempo. Fizemos um encaminhamento até em parceria com o vereador Mendes, estivemos no domingo à noite lá na Igreja Assembleia de Deus, prestigiando os 50 anos de casado do pastor Roque com a sua esposa Lucinda. Eu fiz uma observação aqui, vou encaminhar para a semana que vem, um voto de parabéns também. Nós recebemos no domingo, no período da tarde, policiais militares que vieram de Curitiba, pedalando até Cianorte, numa motivação para divulgar aí a necessidade da doação de medula óssea. E hoje, presidente, a gente está fazendo um questionamento aqui. Eu temo, pela resposta que eu recebi em relação aos caminhões de terra, que talvez eu não tenha sido claro e seja necessário mandar em anexo algumas imagens que nós temos aqui no celular para dar ao prefeito a visão geral da nossa cidade, antes que ele traga também mais uma resposta mal criada, dizendo
não se tratar aqui da cidade. Sobre o que vem sendo feito com os recursos oriundos do ICMS ecológico para se combater algumas erosões, dentre elas, uma que nós ficamos até assustados, porque todo o trabalho e toda a dedicação que décadas atrás esta cidade teve no combate à Mãe Biela, aqui tudo indica, está surgindo ou surgiu uma nova Mãe Biela nesta cidade e está dentro dos nossos parques. Uma enorme erosão que pelas imagens me parece desprotegida de qualquer tipo de investimento feito com tais recursos para combatê-la, o que me causa muito medo, porque ela está em um parque e muito próximo a uma área de expansão aqui em Cianorte, que é ali próximo ao Belas Artes, o Atlântico, Universidade, próximo àquela região. E se continuar com esse mesmo descaso, aqui tudo indica, as residências ali circunvizinhas, elas futuramente vão se sentir comprometidas por tamanho descaso. Então era essa a minha observação, presidente. Obrigado. Vereador Mendes. Dispenso. Está Muito bem. encerrada, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, ainda em tempos, se a Vossa Excelência me permite, eu só gostaria de, se a mesa assim autorizasse, para que a gente pudesse encaminhar aí uma moção de aplausos ou um requerimento de parabéns ou algo que seja semelhante a isso, em gratidão e em reconhecimento ao Padre Edivaldo, que no último sábado, na realização da missa na Sagrada Coração de Jesus, ele nos apresentou todos os candidatos a vereadores que estavam lá presentes, pediu a bênção a todos, inclusive todos os candidatos a prefeitos também, assim sucessivamente com os seus vices. E estavam presentes lá o Eliabe, estava presente o Vitor, o João Alexandre, também o Carlos De Stefano, eu acredito que sim. Então foi uma atitude louvável da parte dele e nos concedeu a bênção para que cada um trilhe aí no caminho da verdade, no caminho do sucesso na vida pública. Então, se porventura Vossa Excelência assim conceder, poderíamos redigir aí com a assinatura de todos os vereadores e encaminhar ao Padre Edivaldo da Sagrado Coração de Jesus. Ok, se o plenário assim concordar, a gente pede para a Secretaria da Casa fazer o requerimento. Então fica determinado que a Secretaria da Casa faça o requerimento, agradecendo o Padre Edivaldo pela missa que houve aí, abençoando aí os candidatos a vereadores e a prefeito. Então, agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada essa sessão.